Olá, professoras e professores, sejam bem-vindos aqui à nossa série do Clipando, na nossa 14ª edição. Vocês sabem que o Clipando é o nosso clipe em comentários de educação, né, onde esse humilde jornalista, né, presta o seu serviço de curadoria das informações na mídia ligadas à educação e ao mesmo tempo as comenta, tá? Dentro aqui do nosso tripé, que a gente sabe, do Sindicato dos Professores de Santos, o tripé de formação, mobilização e serviço, tá? Então, estamos aqui dentro do critério de formação dos professores, né? Você sabe que o objetivo do Clipando 14 é fornecer material que sirva de insight, formas assim de ideias novas para elaborar novas estratégias ou novas reflexões na área aqui de educação, pedagogia, escola, gestão e assim por diante. Então, essa é a nossa oportunidade, né, de a gente ficar atento aqui a tudo que tem de informação na grande mídia, né, ou nas mídias, seja impressas ou eletrônicas, ligados aqui à área de educação, aquilo que repercute na nossa atividade, na nossa função, tá? Então, vamos lá, nós temos aqui três assuntos em destaque na edição de hoje. Novamente entra a questão do ensino da matemática, mas aqui, pelo ponto de vista do estímulo ao pensamento matemático, que começa na educação infantil, tá? E é interessante que a gente vai comentar que esse assunto produz uma interessante reflexão da aplicação do hardware, o conceito de hardware e software aqui na educação. É muito interessante, por esse ponto de vista, eu acho interessante a matemática, porque, infelizmente, eu fiz parte daquela geração traumatizada por matemática, né? Pela forma como foi ensinada, tal. Então, uma das razões é eu ter optado para ir para a área de ciências sociais, para a área de humanas, né, no caso de jornalismo, que não tem, teoricamente, né, não tem matemática, cálculos e números, né, mas uma boa oportunidade. E também aqui a questão da devolutiva dos alunos, as devolutivas, as famosas devolutivas, onde o professor devolve trabalhos e avaliações dos alunos, fazendo comentário dentro dos critérios de avaliação anteriormente colocados. Então, é um artigo bem interessante que discute a devolutiva não apenas como uma coisa que se olha para o passado, aquilo que o aluno fez, mas como um processo de aprendizagem dentro do presente, tá? E também o papel estratégico do investimento em livros. Um assunto mais ligado à questão do Plano Nacional, tá? O Plano Nacional do livro e do material didático, né? Mais concernente aqui ao ensino público, mas é um artigo muito interessante que dá para a gente começar a fazer uma reflexão sobre o papel do livro nessa sociedade de múltiplas telas que a gente vive. Então, é bem interessante aqui para a gente comentar. Pois bem, então sejam bem-vindos aqui à edição número 14. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui com o clipe número 1. Vamos começar com o material do nosso site, do Simpro, do nosso sindicato. Esse é primeiro aqui da série do dossiê. Já comentamos aqui no Clipando o dossiê número 1 e o número 2. Aqui, prestem atenção ao dossiê número 3, a escola instagramável. O dossiê Professor na Sociedade do Cansaço, vocês sabem que esse conceito de sociedade do cansaço a gente está pegando do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, aquele livro muito importante, Sociedade do Cansaço. Então, aqui a terceira parte tem a ver com a chamada escola instagramável. Então, vocês lembram que na primeira parte do dossiê, a gente expôs como o marketing da experiência e a economia da atenção acabaram colonizando o ambiente escolar privado. E na segunda edição,
seguindo a linha do filósofo Byung-Chul Han, a gente detalhou aqui o choque entre a antiga ontologia pedagógica, o ser professor tradicional, com a nova ontologia performática mercadológica, o professor como engrenagem de consumo, como produtor de conteúdo para ser colocado nas redes sociais da escola. Tá? Nessa terceira parte, tá? A gente se volta na questão do fenômeno da estetização da rotina escolar, tá? Na maneira como a escola começa a fundir as suas atividades internas com o marketing da experiência e a economia da atenção, como algo como a escola se transformando numa fábrica de produção de conteúdo, tá? Eu chamo a atenção a essa parte aqui do texto, né? Aqui nessa terceira parte, né, vamos detalhar essa fusão entre o marketing da experiência e a economia da atenção, tá? E o aluno como conteúdo e os pais como os consumidores de status. Então, aqui ligando a questão da economia da atenção e a tendência da transformação da escola no espaço de conteúdo, no espaço instagramável. Então, na escola instagramável, a infância e a adolescência são transformados em conteúdo gerado pelo usuário. As mantenedoras privadas compreenderam que os pais contemporâneos não compram apenas a promessa de aprovação no vestibular. Eles compram, isso é importante, a narrativa de uma parentalidade bem-sucedida. Isso aqui está dentro daquele quadro que a gente bem conhece da escola vista como terceirização das funções familiares, tá? Então, é muito importante essa questão de como a escola é colonizada por essa questão da economia da atenção e a ideia da produção de conteúdo, né? Com uma maneira, como coloca aqui, de reforçar uma narrativa de uma parentalidade bem-sucedida. Veja a escola do meu filho, veja o que ele está fazendo e assim por diante. Tá? Isso leva aqui à quarta parte, a quarta e última parte do dossiê, restabelecendo fronteiras e o que fazer. Tá? Então, a questão que a gente viu do espaço pedagógico para o picadeiro do mercado, tá? Então, a ideia de restabelecer as fronteiras e o papel do sindicato e da mobilização dos professores em estabelecer uma nova pauta. A gente sabe que as pautas dos sindicatos, elas estão muito centradas na questão da questão salarial, a recuperação do poder de compra, né, do valor real, da hora-aula, do salário dos professores, né, mas ir além, dentro daquilo que a geração Z, e isso é uma questão para ser discutida mais adiante, o que pensam os professores dessa nova geração, da geração Z, muito preocupado por questões mais psíquicas, com uma espécie de dupla jornada que os professores começam a viver, não apenas as suas funções docentes, de preparação de aula, avaliação, ministrar as aulas, preocupar com a estratégia pedagógica, assim por diante, mas também enquanto criador de conteúdo, ou que é pior, em cada atividade dentro da escola, como um espaço instagramável para a produção de conteúdo. Então, essa quarta e última parte do dossiê, que está lá disponível lá do site aqui do Simpro, discute essas questões aqui em 5 partes, 5 preocupações que, na minha humilde opinião, estão muito ligadas agora às preocupações, não digo reivindicações, mas preocupações ou um mal-estar que perpassa agora essa geração Z, particularmente os professores egressos dessa geração. Então, primeiro aqui, regulamentação jurídica do trabalho invisível, o direito à desconexão.
O texto aqui aponta que o sindicato deve começar a exigir cláusulas estritas ao direito à desconexão do docente, fixação de horários limites, tá? Proibição contratual de demandas pedagógicas fora do horário. A gente sabe que essa questão do WhatsApp leva àquela questão de que as pessoas, em particular os professores, estão disponíveis 24 horas para qualquer tipo de demanda. E o cômputo da jornada digital. Se o professor é obrigado a responder pais, postar relatórios com fotos ou alimentar sistemas digitais, esse tempo deve ser contabilizado e pago. Tá? O segundo aqui tem a ver com o combate ao desvio da função pedagógica e pela chamada pedagogia do espetáculo. Tá? E aqui as vários tipos de reivindicações, cláusula de atividade fim, remuneração específica para eventos extraordinários, proteção e monetização dos direitos de imagem e voz. Terceiro tipo de reivindicação, contratos específicos de cessão de imagem, proibição de uso compulsório da imagem pessoal. O quarto tipo de pauta, protocolos de saúde mental e responsabilização do burnout. Essa questão ainda, o burnout, é uma questão muito tabu. Nessa situação que agora, cada vez mais com essa questão das escolas dentro do ecossistema das mantenedoras privadas, começando a ver a escola como criadora de conteúdo e o professor como parceiro principal nessa produção de conteúdo junto com os alunos, entra essa questão dessa dupla jornada, essa jornada invisível, tá? Que é facilmente passada, né? ou introduzida aos professores dentro daquela coisa que eu chamo síndrome de vida do inseto, né? Essa aqui é uma coisa meio irônica, né? Da minha parte, mas vocês devem lembrar daquela animação da Pixar, Vida de Inseto, que tinha aquele personagem que era um circo itinerante, tá? Principalmente o personagem que era uma pulga, que era a dona do circo, e que não pagava ninguém. Né? Então, tinha lá o louva-a-Deus, tinha os vários insetos que com seus espetáculos circenses, tal, e o louva-a-Deus era um misto de astrólogo, vidente, leitor de tarô e assim por diante. Tá? E o Flair, que era o dono do circo, não pagava ninguém, tá? E chegou uma certa altura que o louva-a-Deus, né, ele veio, né, reivindicar, olha, você está explorando o nosso ponto fraco, a nossa necessidade de público para que nos dê atenção para aquilo que a gente fale. Então, você está explorando isso. Então, em nome de um sacerdócio, né, no caso aí da animação da Pixar, essa necessidade do artista, tá, ter um público e ter a sua arte, né, chamada atenção, a gente pode fazer uma comparação muito semelhante ao papel dos professores, né? Professores têm esse ponto fraco, né, de se considerarem dentro de um sacerdócio, de terem um compromisso com os alunos, que é a função desse sacerdócio, e assim por diante, aliado também a essas que eu chamo de síndrome de vida de inseto. Eu quero ter um público para chamar, para falar tudo aquilo que eu tenho a dizer, e assim por diante. Tá? Então, essa coisa que muito o Byung-Chul Han chama de autoexploração, que é explorado por esse ecossistema das mantenedoras privadas. Tá? E aí surge a questão do burnout, que ainda é visto como um assunto tabu, como uma coisa eminentemente individual de alguém que não sabe gerir o seu próprio tempo. Então, cai nessa cilada de esgotamento psíquico, que, na verdade, tem que ser visto como uma questão, como um traço docente, o problema da saúde mental docente, dentro desse novo tipo de capitalismo, esse capitalismo de plataforma,
que eu chamo, eu e muitos especialistas, tá? Isso leva ao quinto, letramento político e desconstrução do discurso da autoexploração. Esse tipo de desconstrução desse tipo de discurso, né? Que eu chamo de síndrome de vida de inseto, que acometem artistas e professores, nós professores, porque, de certa forma, somos também um pouco artistas, né? Dentro da nossa arte, que é a pedagogia e tudo mais. Mas tem um vídeo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, de um produtor de conteúdos, vídeos irônicos, interessantes no Instagram, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Esse vídeo faz uma espécie de uma síntese. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, que é muito interessante e engraçado. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o professor João e eu vim aqui para falar que ele tem dever de casa amanhã. Eu já escrevi no quadro hoje, na hora da aula, já postei na plataforma, já te mandei um e-mail e mandei uma carta também, deve estar chegando, um SMS, te mandei mensagem no Instagram para garantir, porque lá no colégio eles falam que pode ser que o professor que não esteja avisando, né, que tem que avisar direitinho. Aqui também uma folha com o dever de casa. E eu queria pedir também, se possível, se puder estudar com ele, ler a matéria, fazer uns exercícios, porque ele está indo mal nas provas e aí estão falando que o professor que tem que fazer mais metodologias ativas, habilidade, falta a gente fantasiar de super-herói lá, né? Bom, então é isso, se puder fazer isso pra gente, tá bom? Obrigado. Ah, e outra coisa também, dá ele um cafezinho da manhã, né? Uma comidinha, porque senão ele vai ficar com sono, aí vai dormir na hora da aula e vão falar que é a gente que não consegue manter a atenção deles. Bom, obrigado aí, até mais, boa tarde. Ô, João Pedro! A gente só falta se fantasiar de super-herói lá. Eu acho que essa parte, essa linha de diálogo aqui desse vídeo é uma síntese dessa coisa da necessidade de separação, por isso esse quarto episódio, né, essa quarta parte do dossiê, de restabelecendo fronteiras entre a atividade, a antiga ontologia, a ontologia clássica do professor, e essa necessidade do professor vestir fantasia de super-herói lá, tá? Então, é bem interessante. E vamos aqui ao segundo clipe, também conteúdo lá do nosso site do Simpro Santos, que é aqui, Férias Docentes, as 3 ondas históricas de uma conquista. Esse aqui é um artigo que saiu assim para uma reflexão, porque nós estamos agora em momento de férias, tá? Que a gente encara como uma atividade, como um momento. Atividade não, né? Tudo que a gente quer é atividade nesse momento. Mas pelo menos um tipo de momento na nossa vida profissional natural, assim como qualquer categoria profissional as desfruta, as férias, tá? E aqui a gente chama a atenção que, na verdade, isso aqui foi o resultado de muita luta e muita conquista. As férias não surgiram exatamente a partir da criação da CLT, as férias docentes, tá? A criação da CLT em 1943, assinada, vocês sabem, pelo Getúlio Vargas, tá? A gente sabe que a categoria do professor era muito específica, tá? Aqui esse artigo eu chamo a atenção para vocês darem uma olhada, que era muito específica, principalmente pela confusão entre férias e recesso escolar. Através dessa confusão, havia uma espécie de demissão sazonal, que era uma manobra das redes privadas de ensino. Então, as escolas emitiam os docentes em dezembro, logo após o final das aulas, e recontratavam os novos profissionais em fevereiro e março, tá? Justamente para que não completasse os 12 meses de período letivo para o profissional ter direitos a férias, tá? Então, o artigo aqui, ele destaca essas 3 ondas que o texto chama de virada de chave, tá? Virada de chave. Essas 3 ondas, que foi a primeira onda, a Era Vargas e a criação da CLT em 1943, tá? Então, a estratégia de pressão dos professores foi utilizado, o seu capital cultural naquele momento, e principalmente o enquadramento do mestre, do professor, dentro de um projeto de nação que a gente sabe começou a ser gestado até o golpe militar de 64, um projeto de civilização brasileira, como dizia aquele antropólogo
o Darcy Ribeiro. Tá? A segunda onda foi o boom do ensino privado e a criação da súmula 10 do TST, que esse período que foi de 1969 a 1980. E a terceira onda veio com a Constituição Cidadã de 1988 e todo o movimento de financiarização do ensino, essa onda dos anos 90. Então, um período que vai de 1988 até 2012. Tá? Chama atenção aqui o final do texto, né, que coloca isso, que essa virada de chave, tá, que o texto fala, foi a transição da docência, vista de uma maneira romântica e informal, para uma categoria profissional protegida contra a sazonalidade letiva. Se no início do século XX o professor era descartado, sem renda, no encerramento das aulas em dezembro, ao longo das décadas, ou essas três ondas, a lei e a jurisprudência ergueram blindagens financeiras que tornaram a demissão, no final do ano, uma opção extremamente custosa para os estabelecimentos de ensino. Tá? Então, isso aqui é bem claro que se nós hoje gozamos das férias, isso decorreu de uma virada proporcionada pela mobilização constante e fortalecimento da categoria através de uma forte e organizada ação sindical. Assim conclui esse texto. Então, recomendo vocês darem uma olhada nesse histórico, tá? E em cada uma dessas ondas, diferentes formas de mobilização que a categoria dos professores colocou em prática como forma de pressão para conseguir essa conquista de direitos até chegar à institucionalização das férias e essa separação entre férias e recesso escolar. Vamos agora ao clipe número 3. Vamos lá, então. Clipe número 3, que é dentro aqui daquele site Porvir, aquela agência de notícias especializadas em educação. Por que o aprendizado de matemática deve começar na educação infantil? É interessante esse artigo porque, na verdade, é uma entrevista dada ao site aqui, ao Porvir, uma entrevista concedida por Kátia Smoller, diretora do Instituto Reúna, e especialista em matemática. Então, a principal ideia nessa entrevista é que ela argumenta que o estímulo ao pensamento matemático, desde a primeira infância, produz efeitos duradouros ao longo da vida e da trajetória escolar. Então, ela propõe, que é muito interessante, esse trecho aqui, chama a atenção aqui desse trecho da entrevista com ela, tá? Que ela já foi o tempo em que saber contar de cor significava aprender matemática. Então, o que ela vai propor é ir além disso, desse aspecto quantitativo da matemática, tá? Apenas dentro da ideia de reconhecimento de padrões ou quantidades, e ela chama a atenção desse consenso que já existe entre educadores, de que a matemática, o ensino da matemática, desde o ensino infantil, deve ser integrado a jogos de contagem, contação de histórias, dramatizações, que, segundo ela, potencializa drasticamente o engajamento e o crescimento acadêmico das crianças. Tá? Como ela coloca aqui, me permitam ler aqui alguns trechos, o contato precoce com os estímulos matemáticos funciona como um poderoso arquiteto da estrutura cognitiva infantil, que ela aqui vai falar da estimulação das chamadas funções executivas do cérebro, que englobam a memória de trabalho, controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. É interessante ver essa entrevista, porque a gente pode estabelecer uma diferença aí no processo educacional entre o software e o hardware. Fazendo um paralelo aqui com a ciência da computação, é interessante, tá? Porque o que ela está colocando aqui nessa entrevista, que depois vocês podem dar uma lida posteriormente, é que essa visão da matemática ela pode ser vista tanto pelo ponto de vista do software, tá?
Matemática vai além das quantidades e reconhecimento de padrões. Tem a ver com o contato com essas funções, como funções, relações, matrizes e assim por diante. Principalmente quando chegamos na álgebra, que a gente vê um tipo de matemática em torno de estudos de funções, relações e matrizes, tá? Mas isso já está desde o início da matemática. Tem a ver com a própria natureza do pensamento, da lógica, da própria lógica, do próprio raciocínio. Então, isso no ponto de vista de software, tá? Mas, ao mesmo tempo que ela está colocando aqui nesse trecho, tem a ver com hardware, com as próprias funções cognitivas do nosso cérebro, tá? Memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, como ela está colocando, tá? E o dado mais revelador é que o desenvolvimento dessas funções na transição da educação infantil atua como um mediador fundamental não apenas para o sucesso futuro em matemática, mas também para o bom desempenho em leitura e interpretação do texto até o final do ensino fundamental. Fantástico esse trecho, porque aí você vê que isso, como a matemática vai ter a ver com leitura, porque a matemática tem tudo a ver com o pensamento mais abstrato, com a lógica, com o raciocínio, estabelecimento de funções e relações, principalmente relações conceituais, tá? É claro que só me caiu a ficha sobre isso quando eu comecei a aprender álgebra, lá no ensino médio, tal, o que se chamava, na época, ginásio, né? Ginásio e depois colegial. Foi aí que eu comecei a descobrir essa coisa curiosa com a matemática. Não é apenas saber contar, não é apenas quantificação, mas tem a ver com esse pensamento mais lógico, abstrato, conceitual. A matemática nos ajuda, tanto no sentido software como hardware, a desenvolver essas habilidades. Então, é muito interessante, eu chamo a atenção, depois está aqui já as referências aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube, as referências e bibliografia aqui dessa edição do Clipando, e está o link dessa matéria, dessa entrevista muito interessante aqui desse site, o Porvir, tá? Então, preste atenção nisso, né? Porque a gente sabe que a matemática, a gente sabe, a minha geração, principalmente, estava muito ligada aqui à ditadura militar, a gente passou, o meu contato com a matemática foi nesse momento. A visão da matemática nesse sentido, como reconhecimento de padrões e quantificação, tinha muito a ver com uma noção tecnocrática em relação à matemática, né? A matemática apenas está ligada para uma elite de iluminados, tá? Que no final se tornarão tecnocratas. Eles vão ser líderes em gestão, administração, comandar pessoas e assim por diante, pelo conhecimento elitista da matemática. Nem vou entrar aqui no mérito que a questão da ideologia tecnocrática estava infiltrada, estava ali no âmago da ideologia da ditadura militar brasileira, tá? Dentro dos ministérios, dentro da concepção do poder público, da organização ministerial, a concepção e a relação com a população, com o povo, né? Tecnocratas comandando a sociedade, que também por extensão tem a ver com uma concepção positivista e kantiana, de Augusto Comte, né? Que a gente sabe que o Exército Brasileiro, as suas origens, está lá no século XIX, em Augusto Comte e a introdução do positivismo aqui no Brasil. Não precisa ir muito longe para a gente perceber que o lema Ordem e Progresso, que está na nossa bandeira, é um lema positivista de Augusto Comte, que tem a ver com essa concepção da ideologia tecnocrática, que tem a ver com essa concepção matemática, de ensino da matemática mais elitista, né?
e complicada, né? Vamos lá, aqui é o clipe número 4. Vamos lá, o que temos aqui? O que nos reserva? Estratégias para transformar devolutivas em aprendizagem. Além de criar conexão com os professores, os feedbacks ajudam os alunos a compreender sua trajetória de conhecimento e desenvolver autonomia nos estudos. Eu vou confessar aqui uma coisa, né? Na minha trajetória no magistério, minha experiência no ensino superior, esse foi a minha principal dificuldade, tá? A devolutiva. Quer dizer, como fazer a devolutiva dos trabalhos e apontando erros e opções ou demandas de aprimoramento, quando se lida com classes enormes, tá? Como fazer essa devolutiva personalizada, tá? Eu me limitava apenas a um comentário mais geral em sala de aula, mas os principais tendências em erros da turma e assim por diante, tá? Levou algum tempo para aprimorar esse tipo, principalmente estabelecer com os alunos as rubricas de avaliação. Isso é muito importante em processos de devolutivas, como o processo de aprendizagem, está bem clara as rubricas, os critérios de avaliação. E como as devolutivas, isso facilita muito o trabalho do professor, quando você tem bem claro as rubricas em torno das quais você avalia o trabalho do aluno, fica bem fácil depois fazer uma devolutiva mais personalizada. Esse artigo aqui do site Nova Escola levanta uma coisa interessante. Ele menciona 3 tipos de devolutivas ou de feedbacks mais comuns na educação, que ele faz aqui uma referência bibliográfica, né, que é citado no livro A Cultura do Pensamento na Sala de Aula, tá? Desses 3 autores, Tishman, Perkins e Jay, da editora Penso, aqui 2004, edição brasileira. Os 3 tipos que é interessante: o corretivo, a devolução corretiva, apenas aponta o erro, considerando necessário, mas se for o único tipo utilizado, pode gerar um clima ruim na turma, por só indicar que foi negativo na performance em sala. Aquela coisa de você só apontar os aspectos negativos, os erros, as falhas, tá? Isso acaba, claro, isso a médio e longo prazo cria uma situação, um clima ruim em sala de aula, né? Essa foi eu tenho que confessar que foi a minha primeira forma de devolutiva, foi do tipo corretiva. Depois a outra, conciliadora. Incentiva e reconhece o esforço, mas não agrega muito a não dar elementos para que se possa conquistar mais conhecimentos no futuro. O conciliador é aquela coisa que chama a atenção do potencial, não, foi muito importante, muito oportuno, tal, mas não desenvolve mais a respeito, tá? Como essa potencialidade colocada no comentário, pode levar a melhorias no futuro. O terceiro tipo, construtivo ou comunicativo, prevê que o docente busque entender a trilha percorrida pelo aluno, siga com uma apreciação, avaliação e evolua para uma sugestão de nova ação que oriente o estudante a seguir para a próxima etapa. É nesse terceiro tipo que o artigo ele vai se desenvolver um pouco mais, e ele vai levar a um conceito de devolutivas processuais. O conceito de devolutivas processuais que eu chamo a atenção para esse texto, que é muito interessante. As chamadas devolutivas processuais têm a ver com o próprio título aqui da matéria. As devolutivas como partes do processo da aprendizagem, que ele define aqui num parágrafo, devolutivas processuais, inserir o processo da devolutiva dentro das etapas da construção das atividades, ao longo do calendário escolar,
ajuda o professor a ter visibilidade do perfil de aprendizagem da sala. Então, a partir desse parágrafo, vai desenvolver o conceito de evolutivas processuais, que basicamente, trocando em miúdos, tem a ver com a transparência e a clareza das chamadas rubricas de avaliação. Se você coloca isso desde o início, você vai transformar essas devolutivas em devolutivas processuais, como defende, né, desenvolve aqui o texto daqui do site Nova Escola, tá? Então, é bem interessante, né? Recomendo aqui um outro texto aqui para aprofundar, é um texto mais longo, tal, mas vale a pena, principalmente para estabelecer uma metodologia de devolutiva, tá? Que não fica, a gente sabe, são muitos alunos, tal, mas essas devolutivas processuais, se eu conseguir entender bem, se eu li bem o texto, consegue criar essa conciliação entre um comentário, uma devolutiva mais geral para a turma e também conciliar com esse aspecto mais customizado, particularizado da devolutiva para cada aluno, tá? Muito interessante. Vamos então agora nosso quinto clipe número 5. Vamos lá, o clipe número 5, o que ele nos reserva? Livro é investimento, não gasto. O papel estratégico do PNLD na formação de professores. O lead que abre essa matéria já diz aqui o nosso ponto de vista para a gente comentar aqui. Em um cenário marcado pela concorrência da atenção com múltiplas telas, o livro oferece ordem, coerência e propósito pedagógico ao processo de aprendizagem, tá? Esse texto aqui muito bom da Revista de Educação, escrito pelo Ângelo Xavier, tá? O Ângelo Xavier, presidente da Abre Livros, Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais, tá? Ele está comentando aqui o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD, que cumpre justamente papel a longo prazo, não apenas fornece anualmente cerca de 150 milhões de livros utilizados por alunos das redes públicas de ensino, mas sustenta uma política contínua da formação de leitores. É claro que ele defende o peixe dele, né, que a questão do livro não é gasto público, é um investimento. Mas a gente pode pegar esse insight aqui, bem interessante, da questão do livro dentro desse cenário atual marcado pela concorrência das chamadas múltiplas telas. Eu chamo a atenção a esse parágrafo que a gente vai comentar aqui. Nesse sentido, o livro didático deve ser compreendido como uma tecnologia pedagógica consolidada. Em um cenário marcado pela concorrência da atenção em múltiplas telas e pelo bombardeio de informações, muitas vezes sedutoras, igualmente relevantes ou até nocivas à formação e à saúde das novas gerações, o livro oferece ordem, coerência e propósito pedagógico ao processo de aprendizagem. Estrutura percursos, conecta conteúdos, reduz a fragmentação, funcionando como fio condutor da experiência educacional, inclusive em sintonia com recursos digitais. Lendo tudo isso, é um horror. Esse fenômeno já começou a ocorrer com cursos apostilados, que começaram a abolir os livros. Cursos apostilados, tá? E a gente sabe, já conhece bastante sobre isso, né? Temos vários exemplos disso. E agora, para simplesmente a abolição dos livros, já que você pode acessar textos, né, digitais, ou ter acesso às redes sociais, através de gadgets tecnológicos, e esse fenômeno de múltiplas telas. Então, o livro, aparentemente, cada vez mais entrando em desuso como uma coisa velha, como uma coisa ultrapassada, aquilo que o McLuhan chamava de galáxia de Gutenberg, que já era, tá?
A questão é o seguinte, que levanta aqui o texto, né? O livro, ao contrário do que está ocorrendo hoje com a internet, ele conecta conteúdos e reduz a fragmentação. Estrutura percursos, tá? Eu chamo a atenção pelo seguinte, o que era a internet no seu início, o que deveria ser a internet e no que se tornou. A gente está vivendo hoje um cenário distópico, Mais ou menos, eu posso forçar a barra um pouco aqui o meu comentário, o momento ali no final do século passado, o início desse século, com os MP3, os arquivos de áudio e vários programas que começaram a surgir de compartilhamento de arquivos MP3. Casar, não sei se devem lembrar desses artigos, que era arquivos de compartilhamento de arquivos MP3, tá? Tinha o Casar, Emule, vários outros tipos de programas, em que você já nem comprava mais CD, você compartilhava arquivos MP3. Houve uma espécie de fastio, esgotamento, e de repente começou um movimento que, na minha opinião, vem até hoje, que é um movimento que lá nos Estados Unidos começou a se chamar de back to vinil, de volta ao vinil. De repente começou nesse paroxismo dos arquivos MP3, as pessoas começaram a revalorizar o vinil, o LP, o álbum, tá? Começou a ser valorizado, porque é algo que combatia a fragmentação musical, tá? Você compartilhava arquivos fragmentados em MP3, quando a gente sabe que aquele arquivo, aquela música em particular, estava conectada com um álbum e um conceito que cercava aquele álbum, tá? Como vai pegar, por exemplo, a música Smell Like a Teen Spirit, do Nirvana, tem a ver com aquele álbum, o Nevermind, que tem a ver com um conceito único, que conecta e unifica todas as músicas dentro daquele álbum. Ao você compartilhar em MP3, baixava no seu computador Smell Like Teen Spirit, do Nirvana, você estava desconectado com o conceito principal, tá? É a mesma coisa, algo que está se verificando agora. Eu acho que esse artigo tem a ver com algo análogo ao movimento Back to Vinyl do início do século XX. A gente pode falar o movimento Back to the Books, né? De volta aos livros, tá? Que tem muito a ver com, eu qualifico como uma distopia que a gente está vivendo hoje com a internet. Vocês estão vendo atrás de mim essa enciclopédia, está aqui, a Delta Universal, essa enciclopédia que está atrás de mim, assim deveria ser a internet. Vocês sabem que a utopia inicial da internet, a WWW, o World Wide Web, era transformar a internet numa espécie de biblioteca universal do conhecimento humano, disponível a todos, livremente a todos. Então, a ideia era transformar a antiga enciclopédia em algo não só digitalizado, mas em algo multimídia, tá? Onde as pessoas teriam acesso gratuito e livre ao conhecimento humano. Não teriam mais que despender dinheiro e tempo para adquirir uma enciclopédia como essa e as várias enciclopédias que os vendedores de enciclopédia que paravam de porta em porta nos ofereciam. Os mais velhos devem lembrar disso. E a questão era, e como ia ser pago? Como ia ser remunerado? Através de anúncios. Essa era a utopia dos anos 90 da WWW. Através de anúncios inseridos em banners, tal. Vocês devem lembrar disso, que a partir dessa utopia começaram a surgir as empresas .com, tá? E a ideia de que a internet seria paga, seria remunerada através da inserção de banners e anúncios publicitários. Isso deu ruim, não deu certo. No ano 2000, a crise da Nasdaq, a bolsa, né, de empresas digitais, nos leva a essa segunda fase, essa Web 2.0, onde as Big Techs, né, chegaram à conclusão que o mais valioso não é a informação, não são os dados, vamos dizer,
esse conhecimento enciclopédico transformado em linguagem digital e em multimídia. Não é isso. São os nossos hábitos, atitudes, escolhas, as nossas opções. O próprio usuário é a grande riqueza. Em síntese, é aquilo que se chama Big Data. Então, as redes sociais e tudo isso começou a surgir, a economia da atenção, a arquitetura da informação, pensada em algo que induz viciosidade, compulsão e impulsividade que nós estamos vivendo hoje, com esse ecossistema digital dominado por bets e casas de apostas, e mais ainda, né, as agências de investimento, vistos como também uma espécie de casas de apostas, né, tal. Então, a gente está vivendo uma espécie de distopia, a internet. Aquele projeto inicial da www acabou se transformando nessa distopia que a gente está vendo. Então, reagindo a esse movimento, diante dessa situação de fragmentação do conhecimento, de desconexão, tá? E de uma internet que nós somos os produtos, não somos nós que vamos procurar informação e conhecimento numa suposta biblioteca universal, tal. Nós somos agora o produto, tá? Nós somos monetizáveis, porque produzimos conteúdo e assim por diante, tá? Então, a gente está vivendo, nesse momento, uma espécie de revalorização do livro, como foi aquele movimento Back to Vinyl no início do século XXI. Uma ideia de recuperação do conceito de álbum dentro da música pop. Então, eu acho que esse artigo aqui, volto a mostrar aqui do site Nova Escola, tá? O papel estratégico que eu acho na formação de leitores, o livro é investimento, não é gasto, tá? Então, nesse cenário, que eu repito, distópico, né? Marcado pela concorrência da atenção, nesse ecossistema digital de múltiplas telas que nós estamos vivendo, recuperar o livro dentro da prática docente e da biblioteca, né, eu acho que é fundamental e essencial como contramovimento. Como um contramovimento mesmo. A essa forma, né, como a utopia da www se transformou nessa distopia, nessa web 2.0 que a gente está vendo aqui no século XXI. Tá? Cujas consequências nós, professores, conhecemos muito bem e sentimos no cotidiano docente. Tá? Então, é isso, gente. Chegamos ao final, então, da edição 14 do Clipando. Né? Espero que tenha sido proveitoso aqui o conteúdo para vocês. Professoras e professores, então, deem uma olhada lá nessas referências aqui desses artigos que estão lá no site do Simpro Santos, tá? Então, muito bem, espero comentários de vocês aqui no nosso canal do YouTube e até a próxima edição. Valeu, gente. Tchau.